Olá pessoal, meu nome é Laís e vou apresentar o trabalho da nossa disciplina Introdução ao Sensoriamento Remoto. É uma disciplina ministrada pelo professor Bruno Lopes de Faria. E primeiro nós vamos entender um pouquinho do que é sensoriamento remoto. Então, a palavra sensoriamento, ela remete a sensor e remoto a distância. Então, pode ser, o conceituado sensoriamento remoto como um conjunto de técnicas que visam adquirir informações da superfície terrestre através de sensores localizados à distância. Então, sensores que não possuem contato direto ali com o objeto, com a superfície terrestre, como na imagem aqui ao lado. E o sensoriamento remoto, então, ele visa a aquisição de dados para que esses dados possam ser processados e permitam a representação do mundo real, possibilitando aí uma visão além do olho humano. Então, essa representação do mundo real, ela nos permite ter uma compreensão ali da superfície terrestre para nos auxiliar na tomada de decisão. E o que é radiação eletromagnética? A radiação eletromagnética, ela é a energia, que é transportada aí por meio de flutuações nos campos eletromagnéticos. A energia, ela pode ser tanto natural quanto que é a energia solar, quanto artificial, que é uma lâmpada, e outras formas de emitir radiação ou energia, criadas pelo homem. Então, a luz ou a radiação eletromagnética, ela vai ser dividida em diferentes faixas espectrais, que vai compor nosso espectro eletromagnético. As radiações, elas têm diferentes comprimentos de onda e diferentes frequências. Isso que vai determinar uma radiação de outra. Aqui a gente tem vários tipos de radiação, como o rádio, as micro-ondas, o infravermelho, o espectro visível, que é o que o olho humano consegue enxergar, o ultravioleta, os raios X e raio gama. Então, aqui no espectro visível, como eu disse, a gente pode ter dois tipos de luz, A natural, que é o sol, e a artificial, por exemplo, uma lâmpada. O espectro visível, então, são as cores, tudo que a gente consegue enxergar, que vai desde o violeta até o vermelho. Então, aqui no espectro visível, como eu disse, a gente tem vários comprimentos de onda. Então, esses diferentes comprimentos de onda é que vão distinguir uma cor da outra. Então, a gente tem três cores primárias: o vermelho, o verde e o azul, que misturadas vão formar todas as outras cores. Então, como que essa radiação ela interage com os objetos? Então, ao atingir os objetos, parte da luz ela é absorvida e parte é refletida. Aquela que é refletida é a que vai determinar a cor do objeto. Aqui, então, a gente tem um exemplo, é o sol, incidindo aqui sobre uma planta. Então, nas folhas, essa planta vai absorver todas as outras cores e vai refletir o verde, e na sua flor ela vai absorver todas as cores e vai refletir o vermelho. Em uma superfície branca, vai ser a reflexão de todas as cores. Já em uma superfície preta, não tem reflexão de luz. Como eu disse, a gente tem três cores primárias, então a gente tem o sistema RGB, Red, Green e Blue. Então, aqui a mistura dessas cores vai dar origem às cores terciárias, como o amarelo, o cian, o magenta, e a união de todas as cores vai dar o branco. No geoprocessamento, a gente consegue combinar essas diferentes bandas, para compor diferentes imagens que a gente vai compreender mais na frente.
Então, o que são sensores, né? Os sensores, eles são equipamentos que são capazes de coletar essa energia que eu falei para vocês agora, que pode ser tanto energia solar quanto, né, uma energia artificial, que é no caso dos radares, por exemplo, e converter essa energia em sinal e transformar, né, em dados essas informações. Então, a gente tem vários tipos de sensores: sensor terrestre, aéreo e orbital. Hoje nós vamos trabalhar com o tipo de sensor orbital, que é o satélite, Landsat 7. Então, a gente tem os tipos de sensores, né? Aqui no exemplo A, a gente tem o sensor passivo, que é aquele sensor que ele necessita de uma radiação externa. Então, o Sol, ele incide a radiação para a Terra, essa radiação vai atravessar a atmosfera, vai chegar até a superfície terrestre, vai interagir com o objeto e vai ser refletida novamente, captada pelo sensor. Já os sensores ativos, que está aqui no exemplo B, eles vão emitir sua própria radiação, né? Que é o caso do radar, por exemplo. E aí acontece a mesma coisa, né? A radiação vai ser emitida para a superfície, interagir com o objeto e vai retornar. Uma das vantagens desse sensor é que ele consegue, como aqui na imagem, atravessar a cobertura de nuvens, né? Então pode ser usado aí para em locais com climas adversos. Mas uma das desvantagens que ele não capta as informações com tantos detalhes quanto sensores passivos. E os sensores passivos, como a gente pode ver aqui na imagem, ele vai precisar, né, de janelas atmosféricas, que no caso, aqui a radiação está passando entre nuvens, né, entre uma janela, e refletindo também. E como os sensores atuam, né? A gente tem uma fonte de energia, no caso o Sol, essa energia vai ser emitida para a Terra, vai passar aí pela atmosfera, vai atingir um objeto, parte da energia vai ser absorvida, parte vai ser refletida, o sensor vai captar essa energia e essa energia vai ser enviada para uma estação de recepção, onde esses dados serão tratados para chegar ao usuário final. As imagens captadas pelos satélites, elas são divididas em bandas de acordo com o espectro eletromagnético. Aqui a gente tem o Landsat, né, que ele possui aí 7 bandas. Então, na banda 1 a gente vai ter o azul, na banda 2 o verde, na banda 3 o vermelho, na banda 4 o infravermelho próximo, na banda 5 e banda 7 a gente vai ter o infravermelho médio, e na banda termal, né, a gente vai ter a banda 6, no infravermelho termal. O Landsat 7 ele tem um período de revisita de 32 dias, então ele demora 32 dias para dar uma volta completa em torno da Terra. Então, daqui 32 dias ele vai passar numa mesma localidade. Como eu disse, ele tem 7 bandas, mais a banda pancromática. Sua resolução sua resolução espacial é de 30 metros, ou seja, o pixel vai ter 30 metros por 30, e essa resolução vai depender muito com a área que você vai trabalhar. Quanto menor aqui o número, melhor vai ser a resolução, né? Melhor vai ser a nitidez do objeto. Mas também, quanto menor, mais difícil a aquisição dessas imagens, né? E mais caras também. Então, como eu disse, o geoprocessamento ele permite que a gente tenha uma visão além do olho humano. O que significa? As bandas das imagens de satélites, elas podem ser combinadas no sistema RGB. E através dessas bandas, a gente tem a imagem de cor verdadeira e as imagens de falsa cor, que vai possibilitar aí que a gente faça a combinação entre algumas bandas, né, entre 3 bandas, e que a gente consiga ressaltar
determinado objeto que a gente tem interesse. Então, na imagem de falsa cor, a gente, aqui no caso do Line 7, hoje nós vamos trabalhar, né, com essas quatro aplicações. A imagem de falsa cor, ela vai ser composta aí pelas bandas 3, 2 e 1, vermelho, verde e azul. Aí, para ressaltar a área urbana, vão ser as bandas 7, banda 5 e banda 3. E para ressaltar os recursos hídricos, banda 4, 5, 3. Na agricultura, a gente já vai usar a banda 5, a banda 4 e a banda 1. Existem várias plataformas que possibilitam essa combinação de bandas. Porém, hoje a gente vai usar o Google Earth Engine, que eu vou mostrar para vocês mais na prática como funciona essa combinação de bandas. Então, eu vou vir aqui na plataforma Google Earth Engine, vou colocar aqui o satélite que eu vou trabalhar, que é o Landsat. Aqui tem vários satélites, então eu vou escolher o que eu quero e vou abrir aqui na minha área de trabalho. Ele abriu. Aqui eu posso renomear, então vou colocar a cor verdadeira. Aqui são as datas, ele tem desde 1999 até 2021 no momento, né? Então eu vou fazer minha composição de banda colorida, que é 3, 2 e 1. Agora eu vou pesquisar a área que eu quero, Brasília, Distrito Federal. Ele apresenta aqui minha composição de banda colorida. É como se eu estivesse vendo uma imagem de satélite, né? Então eu posso aplicar, que ele vai apresentar aqui a minha imagem. Eu posso criar camadas, então agora nós vamos trabalhar com uma composição que vai ressaltar o urbano e vou trabalhar também utilizando aqui a linha do tempo. Vou fazer uma comparação de datas, né? Então, vou colocar aqui 1999 e vou colocar aqui em junho. Você tem que olhar essas datas porque às vezes pode estar com muita cobertura de nuvem, né? Então, é importante verificar a cobertura de nuvem. Então, para o urbano, eu vou colocar a banda 7, banda 5 e banda 3 e vou aplicar. Aqui a gente pode ver a imagem de falsa cor e que o urbano é bastante ressaltado aqui, né? Então, agora eu vou colocar outra camada no ano de 2021 para a gente ver o crescimento urbano. Essa combinação de cor, ela pode ser utilizada aí no planejamento urbano, né? Para ver aí o crescimento populacional, né? Como que está a expansão urbana da cidade. Então, a gente consegue ter uma compreensão. Então, aqui nesse olhinho, eu consigo habilitar ou desabilitar. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver a imagem de 1999. Então, a gente consegue ver como que a cidade de Brasília, ela foi se expandindo, né? Agora, nós vamos olhar uma combinação de bandas. Eu posso excluir aqui, tá? Esse lixinho. Uma combinação de bandas que vai melhor identificar os recursos hídricos. Então, eu vou colocar aqui junho de 2015 e vou fazer de 2021, desculpa, eu vou fazer a combinação de bandas 4, 5 e 3. Aí aqui a gente pode ver que onde tem, né, mais concentração de água ficou mais escuro. E a gente pode ver também aqui os cursos d'água, né? Pode ser, essa ferramenta, ela pode ser utilizada tanto para trabalhar em bacias, quanto, por exemplo, para olhar estações de cheia e de seca. Agora nós vamos trabalhar com
uma banda que vai possibilitar uma melhor visualização da agricultura. Eu vou colocar aqui minha data. A minha banda vai ser banda 5, banda 4 e banda 1. Vou aplicar. Aqui a agricultura, ela vai estar em uma cor, né, verde mais forte, né, onde a agricultura está mais saudável. Então, se a gente habilitar e desabilitar, a gente consegue, né, ver que na cor verdadeira a gente não tem tanta compreensão. E aqui a gente já consegue ver onde a agricultura está mais saudável, né, onde tem solo exposto. E é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês, né, como que a gente pode ter uma visão além do olho humano e como essa composição de bandas, elas nos auxiliam aí melhor nos contrastes e na compreensão, né, da superfície. Muito obrigada!